Meus irmãos, preste muita atenção. Quando a gente fala que Jesus está voltando, as pessoas duvidam, as pessoas dão risadas. Vejam bem, esse aí é o sul-coreano Yong Hong Kim. Ele é considerado o homem mais inteligente do mundo atualmente, que tem o QI mais elevado em vários testes que fizeram. Atualmente ele é o homem mais inteligente do planeta. E preste muita atenção, irmãos, no que ele disse acerca da volta de Jesus. Ele disse o tempo em que Jesus irá voltar. Preste muita atenção, irmãos, se você pensa que está próximo, se você pensa que vai demorar, veja o que ele está falando sobre a volta de Jesus. E ele está dizendo isso, irmãos, não com base nos seus conhecimentos. Ele está dizendo com base na revelação que Deus deu a ele. Isso que ele vai dizer, irmãos, foi o que Deus falou a ele em revelação. Preste muita atenção, irmãos. Olá, eu sou o recordista mundial em conhecimento em tecnologias. Me chamo Yang Eun Kim. E o que eu vou dizer agora, não é com lógica humana, mas é uma revelação divina. Jesus Cristo retornará na nossa geração. E isso é uma verdade que me foi revelada por Deus, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Eu recebi essa graça não apenas pela fé, mas foi um presente de Deus. Um recorde de pontuação de QI mais alto do mundo. Minha inteligência não é para mim, é um sinal de Deus. Um presente para testemunhar a sua verdade e a evidência de que eu fui incumbido de ver o que os outros ignoram e eu vim falar o que os outros temem a falar. A ciência moderna mostra que o tempo ele não é eterno. Einstein provou que o tempo passa de forma diferente, dependendo da velocidade e da gravidade. Então, quando Jesus diz que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam, ele estava falando da eternidade, não de relógios humanos. E a física quântica ensina que aquilo em que acreditamos e observamos pode formar o que se torna real, quando muitos começam a ver a verdade. E a profecia se torna presente. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Olhe ao redor. Nós criamos inteligências artificiais que pensam, mas esquecem de pensar em nós mesmos. Adicionamos o nosso DNA, mas negamos quem realmente somos e matamos os não nascidos. E chamamos isso de liberdade. E confundimos a verdade com a opinião. E adoramos o progresso ao invés de adorar a Deus. Isso não é evolução e nem é progresso. Isso é um colapso total. E é exatamente o que Jesus disse. Mentiras, legalidades, traição. E as pessoas não se importam mais uma com as outras. Jesus disse que quando vocês virem essas coisas começarem a acontecer, saibam que eu estou próximo. Ele está às portas. E nós estamos vendo que Ele está às portas. Não me considero um profeta, mas eu recebi de Deus. Isso é uma graça profética. E eu não inventei, não estou inventando. Não estou inventando essa mensagem. Ele me deu isso. Ele me deu o sinal de maior QI. E isso é como prova do meu chamado. Isso não é para a minha glória, mas isso é para que eu fale a verdade com ousadia e pelo testemunho da ciência, da história das Escrituras e, acima de tudo, do Espírito, eu declaro que Jesus Cristo é Deus
E ele está retornando em breve. Isso não é religião, esta é uma verdade suprema. E então devemos nos arrepender. Não devemos nos preparar para as coisas tradicionais, mas devemos preparar para o retorno do Rei dos Reis, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor de tudo, o Senhor de todos. Meus irmãos, vejam bem, preste atenção, ele se esvaziou-se aí de seu conhecimento, né? Ele foi bem humilde. Ele está dizendo isso não com base, né, no seu conhecimento, na sua sabedoria, né, no seu grau, né, intelectual, não se engrandecendo aí com o seu prêmio que ele recebeu, né, de ser o mais inteligente do mundo, mas pelo contrário, né, ele dá toda a glória a Deus, e isso é para que ele passe, né, a mensagem da volta de Jesus com mais coragem. Ele atribui, né, isso como se fosse um presente de Deus que deu a ele, para que ele possa ter mais coragem de anunciar ao mundo. E isso, irmãos, isso são mistérios de Deus. E tudo isso se resume em uma palavra: amor. Amor pelos perdidos. Amor por aqueles que ainda não enxergaram a verdade que está diante dos nossos olhos. Irmãos, agora vejam esse vídeo aqui, irmãos. Preste muita atenção nesse outro vídeo aqui, que esse irmão gravou recentemente. Preste muita atenção, irmãos. Tem muito a ver com o que nós acabamos de ver aqui. E esse irmão, ele teve um sonho com a volta de Jesus. Mas veja o que aconteceu depois do sonho. Ele teve o sonho, né? Depois de 2 semanas, ele viajou para longe de sua casa, cerca de 460 quilômetros. Ele viajou e ele estava com esse sonho na mente. E lá onde ele estava, né, ele já tinha viajado para esse lugar cerca de 4 vezes. E lá ele pediu confirmação a Deus. Ele disse a Deus: Deus, se Jesus, né, se o seu filho está perto de voltar, deixa eu ver uma pessoa, se aquele sonho foi real. Me mostre uma pessoa que eu conheço aqui nesse lugar distante que eu estou. Irmãos, ele já tinha viajado para esse lugar 4 vezes. E ele nunca viu ninguém que ele conhece nesse lugar. Seria quase que impossível, era um lugar bem longe, bem afastado, né, da sua casa. E ele fez esse pedido a Deus, né, se aquilo tudo fosse real, se estava perto mesmo a volta de Jesus. E ele pediu isso a Deus. E veja o que aconteceu, irmãos, nessa viagem. Preste muita atenção. Ele vai contar o sonho primeiro e depois ele vai contar a experiência, a outra experiência que ele teve em seguida, que tem relação com o sonho. Escute tudo para que você possa entender perfeitamente. Vamos para o vídeo. Tenham todos um dia abençoado. Eu sou o Mike das Filipinas. Então, por favor, me perdoe pelo meu inglês, pois o inglês não é a minha primeira língua. Eu estou aqui para compartilhar um sonho. Por favor, tenham paciência comigo, porque eu vou ler o meu testemunho, o meu sonho. E eu anotei tudo para não perder nenhum detalhe. E eram cerca de 3 horas da manhã no meu sonho. Parecia que eu estava com a minha família em uma cidade, em uma montanha ou colina. Era um dia normal. Todos estavam fazendo as coisas normais. E quando eu levantei a minha cabeça, eu vi alguém descendo do céu. E eu soube imediatamente em meu espírito que era Jesus. E ele ficou flutuando no céu. E mesmo estando longe, eu ainda conseguia distinguir algumas de suas feições. O seu cabelo era branco, e o seu rosto brilhava, e ele estava vestido de branco. E a veste exterior que envolvia também brilhava como luz. E quando eu o vi descendo, eu disse a mim mesmo: é isso. E imediatamente uma alegria encheu o meu coração.
E uma alegria que eu nunca senti antes. E de repente, todas as pessoas ao meu redor começaram a se ajoelhar, chorando e se lamentando. E então, de repente, fomos levados ao céu. E quando eu abri os meus olhos novamente, já estávamos lá e começamos a nos abraçar e a nos parabenizar. E então eu acordei. E em menos de 2 meses depois, eu e minha família saímos de férias, fomos para longe de casa. Ficava a cerca de 460 quilômetros de distância. E na manhã do dia 1º de junho, enquanto nós tomávamos café, um pensamento de repente veio à minha mente. Enquanto eu voltava para o nosso quarto, comecei a orar em meu pensamento e em meu espírito. Pedi a Deus que confirmasse se sua vinda estava próxima. Eu disse: Senhor, se a tua vinda está próxima, pode me confirmar? Se estiver próxima, deixe-me ver alguém que eu conheço aqui nesse lugar. Eu já vim aqui nesse lugar 4 vezes. 4 vezes que eu viajo para cá. Mas eu nunca vi alguém que eu conheço aqui nesse lugar. E as chances de eu encontrar alguém que eu conheço aqui nesse lugar, as chances são mínimas. E naquela mesma noite, minha esposa e eu levamos os nossos filhos para o McDonald's, para que eles pudessem comer. E eu deixei eles lá por um tempo e fui caminhar em direção à praia, para procurar um lugar para eu e minha esposa jantar. E enquanto nós caminhávamos, eu lembrei da minha oração daquela manhã. E então eu disse a mim mesmo: acho que até agora eu não vi ninguém que eu conheço. Então talvez a vinda dele não esteja tão perto, eu pensei. E então eu terminei de caminhar pela rua e não encontrei nenhum lugar para comer. Então eu decidi voltar. E eu não tinha dado nem 20 passos, quando de repente eu senti um tapa forte no meu peito e ouvi alguém gritar comigo. E ele disse: Ei, Mike, por que você está aqui? Com quem você está? E quando eu olhei para ela, vi que era uma amiga próxima, uma irmã em Cristo da nossa igreja. E eu senti arrepios no corpo todo naquele instante. E eu disse a ela e a agarrei. Eu disse: Jack, vem aqui. Eu disse a Deus, eu pedi a Deus que se a vinda dele estivesse realmente próxima, para ele enviar alguém que eu conheço para encontrar aqui. E então, imediatamente, ela me disse que estava tendo arrepios no corpo inteiro. E então foi assim que Deus me confirmou que a sua vinda está próxima. E o arrebatamento está próximo. Esse foi meu sonho de arrebatamento. E essa foi a minha confirmação que eu recebi de Deus há cerca de 1 mês. E eu só gostaria de avisá-los que a vinda dele está próxima. Então, nós devemos nos prepararmos e alcançar o máximo de pessoas que pudermos, que o tempo é curto.
Então é isso. Shalom a todos e que Deus continue abençoando. Meus irmãos, e aí está o vídeo. Veja aí, né, na simplicidade do irmão. Ele foi igual uma criança, né, como Deus pede a gente, pede a nós, que nós devemos ser igual a uma criança. Ele literalmente agiu como uma criança. E eu creio que Deus revelou a ele isso sim, né? Porque Deus, irmãos, Deus ele quer isso de nós, que nós viemos ter a inocência, né, do primeiro amor, que nós sejamos de fato como uma criança. É isso que Deus quer de nós. Amém? Eu agradeço a todos vocês que chegaram aqui até o final do vídeo. Deixem aí no comentário se você chegou até o final do vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.